Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre a filosofia de Nietzsche e relacionar a sua teoria com os episódios de Naruto. Bom, na modernidade, há uma fragmentação dos modelos medievais, que se inicia uma nova ordem social que se baseia no racionalismo. Há um rompimento com a ideia de centralizar o espiritual e coloca-se a razão e o homem racional no centro de todo o conhecimento. Portanto, vem a crise da modernidade que tira essa ideia de razão como um princípio unificador válido e também distingue a racionalidade do pensamento científico. O filósofo critica também na sua tese vários pontos controversos em relação à crise da modernidade, sendo eles os valores judaico-cristãos, que são insaturados pelo cristianismo, os aspectos transcendentais do campo de interesse humano, a ciência, a arte e a religião. Além disso, ele constrói uma relação sobre a percepção humana do presente, do passado e do futuro, e alega que se deve viver o instante. Nietzsche defendia a inexistência em vários sentidos, de Deus, da alma e do sentido da vida. Para ele, o ser humano deveria abandonar as muletas metafísicas, a chamada morte dos ídolos. O filósofo se opunha aos dogmas da sociedade, principalmente ao defender que a verdade era uma ilusão. Ele pretende resgatar para a humanidade aquilo que ela esqueceu. O amor, que quer dizer sem normas, algo capaz de aceitar tudo em nome da grande paixão, sem a qual não há sabedoria, não há conhecimento, não há arte, nem tampouco futuro. Chamou de apolínea, relativo ao deus Apolo, o princípio que representa a razão como a beleza harmoniosa, prudente, organizada. E denominou dionisíaco, relativo ao deus Dionísio, o princípio que representa a embriaguez, o caos, a falta de medida, a paixão. Sua filosofia se trata também sobre a força do martelar, que representa em Nietzsche o percurso de uma crítica à tradição metafísica que se estende desde a noção platônica de mundo até a modernidade, na qual o sujeito ganha lugar relevante nas investigações sobre o conhecimento lógico-explicativo do mundo, que é concebido como uma multiplicidade que aparece para o sujeito e nele. No percurso da crítica, Nietzsche afirma que conceitos foram utilizados pela tradição metafísica com o intuito de garantir o desvelamento de um mundo teorizável, e por isso, determinações como espírito, alma, consciência significam a corporeidade do homem e do mundo. Agora, para conseguir entender a relação entre a luta entre Sasori, Sakura e Vovó Tio com a filosofia de Nietzsche, é necessário interpretar um pouco do passado dele. Sasori, em sua origem, após a morte de seus pais, revelou um garoto muito triste e solitário por sentir muita falta de seus pais. Então, para animar o garoto, a avó Tio, que se tornou responsável dele, o ensinou a trabalhar e construir marionetes. E com o aperfeiçoamento do trabalho, Sasori reconstruiu a imagem de seus pais em forma de marionete, e depois disso o garoto percebeu que a solidão ainda continuava. E depois de fugir da tribo de sua avó, Sasori começou a usar suas agilidades para o mal, transformando inúmeras pessoas e até ele mesmo posteriormente em marionete. Nesse sentido, nessa perspectiva, é possível estabelecer conexão entre o desenho e a filosofia de Nietzsche, na qual ela aborda dois aspectos entre o bem apolíneo, que é relacionado a deus Apolo, e o mal dionisíaco, relacionado a deus Dioniso, onde Sasori representa o deus Dioniso por apresentar características de insanidade, caos, embriaguez, intoxicação e prazer material, ao se irar e se vingar da própria avó que o criou, e mesmo assim não sentir angústia ou culpa pelo que fez. Enquanto a vovó Tio representa atos que relacionam com o deus Apolo, descrito por Nietzsche por apresentar prudência e organização ao dominar os chakras, razão, como também a ordem e a justiça, por estar disposta a deter seu neto, pois essa é a coisa certa a se fazer para evitar que novas pessoas se tornem suas marionetes.